Gostaria de pedir que abríssemos nossas Bíblias lá na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nesta noite de celebração, nessa noite de comemoração, em que nos lembramos daquilo que Deus tem feito por nós, 51 anos são comemorados de vida desta igreja. Nós gostaríamos de ler esse trecho da Palavra de Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 28, até o capítulo 13, versículo 6. Um trecho no qual eu creio que nós temos aqui 7 lembretes a cristãos agradecidos. 7 lembretes a cristãos agradecidos. Assim nos diz a palavra de Deus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vamos orar. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu estejas conosco, na medida em que meditamos na Tua palavra e que esses ensinamentos sejam vivos e reais para nós, e que em momentos de ações de graças nós estejamos também relembrando das coisas que Tu fizestes por nós, das realidades do nosso dia a dia, da vida presente, na qual Tu nos colocastes para que façamos diferença, para que retratemos as Tuas verdades, para que apresentemos os Teus ensinamentos em palavras e em ações nas nossas vidas, para que pelo nosso testemunho muitos sejam também atraídos à Tua graça incomensurável, e que possam ser também resgatados da perdição do pecado à salvação eterna. Te agradecemos pela forma como Tu tens abençoado esta igreja e te pedimos que Tu continues a abençoá-la durante muitos anos à frente, para que daqui possa soar a mensagem clara do Evangelho Salvador de Cristo Jesus, os ensinamentos para o Teu povo, para que todos nós possamos ser um povo bem habilitado nas Tuas obras, no Teu reino, nos caminhos que Tu colocastes para que nós venhamos a trilhar. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Irmãos, esse trecho que nós lemos aqui, nessa carta escrita aos Hebreus, uma carta que tem como tema a superioridade das verdades ultimamente reveladas, uma carta que tem como tema o fortalecimento dos cristãos que viviam um pouco pressionados ou confusos para que se apegassem àquilo que na própria carta é colocado como sendo sombras de coisas que já são concretas, reais, palpáveis, visíveis, estavam presentes na Igreja de Cristo. Nessa carta aqui nós temos agora um relato das coisas que aconteceram lá quando Deus deu as tábuas da lei a Moisés. Quando o povo de Deus estava sendo levado naquela peregrinação no deserto, saindo lá do Egito e indo até a
terra prometida, e desde o versículo 18, que vem sendo falado, relembrado a esses leitores aqui, aqueles fatos que aconteceram. Dos versículos 18 até o 20, há uma referência a como aquele momento ali, no momento em que Deus estava prestes a dar as tábuas da lei a Moisés, a dar um direcionamento adicional ao seu povo, como aquele momento foi um momento também de terror, um momento onde a terra foi abalada, onde houve trevas. Versículo 18 diz assim: ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a referência aqui é feita ao Monte Sinai, que simbolizava a presença de Deus, onde Deus estava ali presente. E aquela presença, pela sua santidade e pela pecaminosidade do povo, ela era aterradora. Ela era prenúncio de juízo, ela era prenúncio de problemas que aqueles teriam em função de seus pecados, de tal maneira que eles disseram a Moisés: Moisés, você é que tem que tomar conta dessa situação. Você é que tem que ir lá e intermediar. E aqui nós temos a figura também do Redentor de Jesus Cristo, que é o nosso único mediador, aquele que está lá na presença de Deus, também advogando a nossa causa. E o versículo 21 diz assim: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Aquele que foi eleito como representante ali pelo povo, reconhecido porque ele foi apontado por Deus, mas ele se sentiu aterrado e trêmulo ali na presença de Deus. Mas ao estar na presença de Deus, ele vê que Deus é o Deus santo, é o Deus de julgamento, é o Deus de misericórdia, é o Deus de graça, é o Deus que está ali para cumprir a sua promessa. E então nós nos achegamos como povo, não àquela situação de tremor e de temor, não a uma situação de medo, mas uma situação de alegria, de regozijo, porque sabemos que o próprio Deus é que está providenciando a expiação dos nossos pecados e nos recebe. Então, no versículo 22 em diante, diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Somos parte dessa assembleia, desse povo que Deus vem reunindo através dos séculos e que chega até nós nos nossos dias aqui de uma forma bem concreta, palpável, visível aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Parte desse povo de Deus, dessa Assembleia Universal. Versículo 23 diz: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Que o autor da carta está tentando colocar de uma forma bem clara àqueles é que no Antigo Testamento coisas que eram vistas por sombras agora estavam bem concretas. Elas foram concretas, visíveis, palpáveis para Moisés, mas de uma forma muito mais intensa, plena a todos nós. Nós vivemos exatamente essa era onde povos e todas as raças, tribos, nações estão sendo ajuntados para formar esse corpo glorioso de Cristo, que é a sua igreja. E dessa igreja nós somos parte aqui, viva, visível aqui na igreja de Santo Amaro. E então no trecho que nós lemos, começamos no versículo 28, e eu disse que nós teríamos aqui 7 lembretes
a cristãos agradecidos. Por que a cristãos agradecidos? Porque eu presumo que se você está aqui nessa noite, de alguma maneira o sentimento de gratidão está em seu coração por esta igreja aqui. Você veio até ela, você se achegou a ela, você se congrega nela, talvez você esteja visitando ela, mas de alguma maneira um sentimento de gratidão deve estar em seu coração por ela existir. Por ela proclamar a palavra de Deus, por ela louvar a Deus, por ela reconhecer esse Deus que é o doador de todas as coisas, o Criador soberano do universo. O primeiro lembrete que eu acho que temos aqui é que é tempo de celebrar. É tempo de celebrar. O versículo 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável. Um reino inabalável. É isso que nós estamos recebendo continuadamente. É isso que nós já recebemos na nossa conversão. É esse reino que nós adentramos, um reino inabalável. Ora, se ele é inabalável, existem coisas que se abalam. E que coisas são essas? Nos versículos 25, os versículos precedentes aqui, diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por toda farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feito para com as coisas que não são, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Coisas inabaláveis, um reino inabalável. E o contraste aqui é com os céus e a terra que nós vemos e existimos neles hoje. Todas essas coisas serão abaladas, serão subvertidas, serão destruídas, passarão pelo julgamento iminente de Cristo Jesus, mas nós temos coisas mais preciosas do que as coisas materiais que estão ao nosso redor, até do que o solo que pisamos e que pode se abalar. E nós sabemos como as catástrofes estão presentes neste mundo, ele se abala, ele é frágil, ele é passageiro. Mas o grande lembrete que nós temos aqui é que é tempo de celebrar. Porque pela graça, pela misericórdia de Deus, nós recebemos, nós adentramos, nós entramos num reino inabalável. Nós recebemos esse reino inabalável. Nós recebemos fundamentos, princípios, valores que não mudam, que estão lá firmados no Deus eterno. E esta igreja tem sido instrumento nas mãos de Deus para apresentar, para trazer exatamente esses valores inabaláveis, esse reino inabalável, para conclamar as pessoas a que se convertam, se apercebam de que nada são e que dependem total e exclusivamente de Deus. Ele, de quem é o reino de Deus, um reino que não se abala. Jesus, o nosso Salvador, aquele que prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e que vem sustentando a sua igreja de forma inabalável, mantendo a transmissão da sua mensagem até que todos os seus propósitos sejam cumpridos. Então, irmãos, o primeiro lembrete que temos aqui é que é tempo de celebrar exatamente porque nós recebemos um reino inabalável. No meio de coisas que mudam o tempo todo, no meio, às vezes, até de amizades que nós temos e que achamos que são bem firmes, seguras, sinceras e que, às vezes, também mudam e nos deixam decepcionados. No meio de situações de carência, de desemprego, às vezes, no meio de uma sociedade que sai mudando os padrões, nós estamos firmados num reino inabalável. E essa igreja é um pedacinho desse reino.
como na nossa vida nós temos a responsabilidade de estar proclamando esse reino, um reino inabalável. Esse é um grande lembrete de que ele existe, nós somos parte dele, então é tempo sim de celebrar. O texto continua e nos dá um segundo lembrete ainda nesse versículo também aqui, diz aqui: retenhamos a graça. Retenhamos a graça. É tempo, esse é o lembrete, é tempo de nós nos lembrarmos de reter a graça. O que significa reter a graça? Significa estar com a percepção aguçada de que tudo o que temos provém da graça de Deus. Provém da misericórdia de Deus. Significa não alimentarmos nenhuma soberba no nosso coração. Significa não caminharmos como se Deus não existisse e como se estivéssemos ali arquitetando os nossos próprios caminhos, o nosso próprio destino, mas relembrados de que tudo provém da graça, da misericórdia de Deus, do favor não merecido. Não é porque temos méritos, mas é porque Deus se compadece de nós. E como é importante esse lembrete no dia em que nós vivemos, onde muitas vezes o evangelho da graça é substituído por outras formas de pseudo-adoração a Deus, onde às vezes se procuram fetiches batizados de cristãos, situações estranhas, peças de roupas, pentes santos e tantas outras coisas e penduricalhos que não se encontram na palavra de Deus, mas que são trazidos como se fosse o evangelho. Irmãos, como é importante nós nos lembrarmos que temos que reter a graça. É pela misericórdia e graça de Deus que essa igreja, durante 51 anos, pôde estar aqui firme proclamando o evangelho. É na graça de Deus que nós confiamos que Ele nos dê mais anos para que possamos proclamar essa mesma graça. É pela graça de Deus que nós somos sustentados. É a graça de Deus que nos cobre quando nós pecamos. Foi a graça de Deus que mandou o seu Filho para que morresse na cruz do Calvário para pagar os pecados desse povo que está sendo resgatado continuadamente através da história. É tempo de reter a graça, é o segundo lembrete que nós temos aqui. O texto continua, ainda nesse versículo, diz assim: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E no versículo 29 diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E o terceiro lembrete que nós temos aqui, ao mesmo tempo que somos relembrados que é tempo de celebrar, porque estamos num reino que é inabalável, ao mesmo tempo que somos lembrados de que temos que reter a graça, porque aqui está a essência da mensagem e das ações de Deus para conosco, nós somos relembrados também, esse é o terceiro lembrete, é tempo de servir. Deus nos salvou não para que ficássemos inertes, de braços cruzados, sentados, mas é tempo de servir a Deus. E servimos a Deus em função dessa mesma graça. É essa graça que faz com que Ele aceite o nosso serviço. Não é necessidade dEle, mas é porque Ele graciosamente nos chama de cooperadores, nos coloca nesse reino inabalável, e a expectativa e a diretriz que recebemos é de que nós venhamos a servi-lo nesse reino. Então o terceiro lembrete nos diz aqui que é tempo de servir. Sirvamos a Deus. E é interessante que na sequência do texto nós temos aqui não apenas como servir a Deus, mas por que servir a Deus. Nós temos a razão e nós temos o como devemos servir. Vejam aqui no versículo 28, pela qual sirvamos a Deus como? De modo agradável, com reverência e santo temor. O serviço a Deus, e quando nós lemos serviço, nós entendemos a adoração a ser prestada a Deus, o envolvimento nas coisas de Deus deve ser feito de modo agradável,
com alegria no coração, não com má vontade, mas de uma maneira agradável e também da maneira como ele nos determina e nos define em tantos trechos nas Escrituras, de tal forma que o nosso servir seja agradável a ele. Não como servir de Caim, mas como servir de Abel. Que seja agradável aos olhos de Deus, de acordo com as suas diretrizes, com os seus ensinamentos. Com o envolvimento nosso, racional, emotivo, de tal maneira que nós também tenhamos prazer nesse servir, de modo agradável, mas adiciona aqui com reverência. Com reverência. Reconhecendo quem Deus é e quem somos nós. Nós adoramos a Ele. Ele não está para nos servir, mas nós servimos a Ele. Longe de nós essas teologias contemporâneas que dizem que nós determinamos a Deus. O princípio da determinação, irmãos, isso não é bíblico, não. Nós suplicamos a Deus e Ele é que é o doador de todas as coisas e soberanamente Ele cuida de nós. Reverentemente. Como nós temos que ser relembrados disso, de que é tempo de servir, mas é tempo de servir da maneira como Deus quer que nós o sirvamos. E diz mais, com santo temor. Não somente esquecendo de que Ele é santo, mas não somente não esquecendo de que Ele é santo, mas não esquecendo de que Ele é poderoso e que é aquele que julga. E Ele julga toda ação inconsequente, especialmente aquelas relacionadas com a sua pessoa, com santo temor. Muitas vezes nós achamos que temor e reverência é a mesma coisa, mas há uma sutil distinção entre os dois termos. A reverência é esse reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos, e o reconhecimento da sua santidade. O temor é a percepção daquilo que Ele pode todas as coisas, e de que a sua santidade não é conivente com o pecado, e que Ele é também justo juiz. E nesse aspecto do temor, nesse sentido, está incluso reverência, sim, mas está incluso também uma certa percepção de medo daquilo que Deus pode fazer para corrigir os seus, para corrigir aqueles que Ele ama. E a percepção do que Ele fará como julgamento sobre aqueles que vêm desprezando a sua mensagem e insultando a sua pessoa através dos séculos e na nossa geração. Irmãos, esse terceiro lembrete é tão importante nos nossos dias também. Na medida que nós completamos 51 anos, que nós almejemos por mais anos, mas nos quais essa igreja possa servir com reverência, com alegria, com reverência e com santo temor. A percepção desse Deus é um temor que tem uma ponta de medo, mas esse medo ele não chega a apagar a alegria, aquilo que é agradável, porque nesse contexto nós sabemos que esse justo juiz é aquele justo juiz amoroso que providenciou a forma de redenção, é aquele que providenciou o Salvador, o único mediador que podia nos arrancar da lama do pecado, que podia desviar de nós esse castigo iminente que cai sobre todos aqueles que pecaram, sobre todos aqueles que estão destituídos da glória de Deus. Nós somos arrancados dessa condição pela graça de Deus, pelo seu amor. É tempo de servir, é o terceiro lembrete. O quarto lembrete, nós entramos já no capítulo 13. O quarto lembrete está contido aqui nos versículos 1 a 3. E eu diria que é tempo de demonstrar amor fraternal. É tempo de demonstrar o amor fraternal. Tudo bem, nós estamos agradecidos por tudo aquilo que Deus tem feito. Tudo bem, nós estamos alegres porque temos um reino inabalável no qual nós estamos. Nós sabemos que é tempo de reter a graça, esse amor
que superabunda da parte de Deus sobre nós. É tempo de servir, de adorá-lo, de reconhecer tudo isso e de forma concreta como é que nós exteriorizamos todo esse amor que nós recebemos, como é que refletimos. É tempo de demonstrar amor fraternal. Diz o versículo 1 do capítulo 13, seja constante o amor fraternal. Esse amor fraternal, o amor com que nós nos amamos uns aos outros como povo de Deus, ele tem que ser constante. Ele não pode estar sujeito ao nosso humor, ele não pode estar sujeito às circunstâncias, ele não pode estar sujeito nem às eventuais ofensas que nós venhamos a receber de nossos irmãos, não, ele tem que ser constante. E aqui o reflexo é que a graça e o amor que flui de Deus é constante e abundante para conosco. E, consequentemente, nós não podemos ter outro tipo de atitude a não ser amarmos constantemente os nossos irmãos. Essa questão é tão importante. Tem um grande autor, um teólogo, apologista, chamado Francis Schaeffer, que escreveu um livreto, A Marca do Cristão. E aí ele faz referência à própria admoestação de Jesus, que diz que o mundo vai nos conhecer como se nós nos amarmos uns aos outros. Mas se nós nos degladiamos, se nós não conseguimos nos entender entre nós mesmos, o nosso testemunho é prejudicado. Nós não conseguimos projetar ao mundo um Deus que é amor, mas apenas um Deus que está causando divisões. Seja constante o amor fraternal. E então, na sequência, nós temos aqui duas maneiras, dois exemplos concretos de como demonstrar o amor fraternal. No versículo 2, é falado aqui sobre a hospitalidade. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Essa questão da hospitalidade é muito presente nas determinações bíblicas. Eu acho interessante aqui a forma como é colocado, não negligencieis. Por quê? Porque da boca para fora todo mundo fala que é hospitaleiro, todo mundo diz que está de braços abertos, mas será que nós não estamos negligenciando a hospitalidade real? Em outro trecho da palavra de Deus, a colocação é tão forte, é que a palavra nos diz seguir a hospitalidade, mas no original é mais do que isso, é perseguir. Procurar formas pelas quais nós podemos ser hospitaleiros. E a hospitalidade aqui está, eu creio, de uma forma muito mais abrangente de que o simples receber em nosso lar, mas está sintonizado com as necessidades dos outros. Estar acolhendo os demais em suas necessidades. E o texto diz, alguns, sem o saber, acolheram anjos. Quando nós lemos os relatos históricos da palavra de Deus, nós vemos que anjos e até o próprio anjo do Senhor, aquelas chamadas teofanias que nós encontramos no Antigo Testamento, foram acolhidos, foram recebidos com hospitalidade por servos de Deus, sem o saber, pensando que estavam recebendo pessoas comuns, mas estavam recebendo mensageiros diretamente enviados por Deus. E nós sabemos que a palavra anjo significa mensageiro, que nós temos tantas pessoas que são mensageiras do Evangelho, mensageiras da paz, mensageiras da graça, e que muitas vezes estão em necessidade e que podem ser acolhidas por nós em hospitalidade. Segundo exemplo aqui, a segunda forma, e é colocado de uma maneira muito clara, diz assim no versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. E nós, ao celebrarmos 51 anos aqui da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro, com alegria nós registramos também que nós estivemos aqui nos lembrando dos encarcerados.
e de uma forma muito concreta, aqueles que Deus colocou assim no nosso caminhar, na nossa frente, para serem alvo de intercessão. Essa igreja esteve intercedendo pelos nossos missionários que foram presos lá no Senegal. Foram presos, estiveram numa prisão. Reverendo José Dilson, missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, esteve preso por um dia menos do que 5 meses, né? Quase que fazia o aniversário, o 5º mês de aniversário na prisão. Condições terríveis. As cartas estão ali, eu vi que temos cartas ali espetadas no quadro de avisos. Vocês, se não leram, deveriam parar lá para ler. Para ter uma ideia, para ter um pouco de empatia com as condições ali que foram sofridas por aqueles servos, e que muitos outros servos da palavra também estão sofrendo essa mesma situação em outros lugares do mundo, não nos enganemos. Situação terrível, 30 centímetros é o espaço que eles tinham para se deitar. Tinham que se deitar assim como uma lata, literalmente como uma lata de sardinha, assim na lateral. E encostado um ao outro, numa situação ali onde não há mais nenhuma privacidade, onde o cheiro de um é o cheiro do outro. Uma situação de carência física total, de promiscuidade total ali. E aqueles irmãos foram jogados ali, o missionário reverendo José Dilson, que é da nossa missão, e a missionária Zeneide, que é da missão Servos, é outra missão, mas que estavam os dois trabalhando no projeto Obadias, que é um projeto de recuperação de jovens, que cuida de jovens, de crianças que estão abandonadas nas ruas, e que procura dar abrigo, alimentação, conforto, e trazer também a palavra de esperança. Pois bem, é exatamente porque estavam trazendo essa palavra de esperança que foram colocados ali naquela prisão. E a palavra de Deus nos diz aqui que nós devemos nos lembrar, é tempo de demonstrar amor fraternal, e a forma concreta aqui é lembrando dos encarcerados. Sem querer chocar os irmãos, mas para que tenham uma ideia, há o relato de que, numa determinada ocasião, um daqueles presos teve um desarranjo intestinal e ele sai correndo e borrifando todos com os seus dejetos, e uma situação assim terrível, tendo que conviver ali com ratos, com insetos, e sentir aqueles insetos e ratos correndo sobre seus corpos e sobre seus corpos também durante a noite. Nós estivemos envolvidos também como igreja, como denominação, escrevendo cartas para que houvesse intercessão internacional. Graças a Deus também conseguimos motivar irmãos da América do Norte, da África do Sul, da Holanda, que estiveram também orando em suas igrejas, apresentando essas questões e trazendo perante o trono de graça a causa desses servos que estavam ali presos. E a situação não está ainda resolvida. Eles já estão soltos. Sim, eles receberam, o promotor tinha 6 dias para apelar e segurá-los ainda na prisão, mas pela graça de Deus, na própria sexta-feira, logo depois da audiência, ele acatou a decisão e eles foram soltos na própria sexta-feira. Eu tenho aqui algumas fotos, eu vou tentar mostrar aqui aos irmãos. Da ocasião já de libertação. Eles foram libertados ontem, perto das 17 horas, hora local, lá, e aqui está ele, abraçado com a Zeneide e a esposa. Aqui está os outros missionários. A igreja presbiteriana tem 11 missionários lá. José Dilson e esposa são
apenas 2 desses 11. E nós tivemos também a visita de irmãos de um time que esteve lá entre os dias 20 e o dia 26, agora de março. Então eles estiveram já apenas algumas semanas visitando a prisão. Esse time de irmãos que estiveram lá cumprindo essa determinação aqui de Hebreus 13:3, nós tivemos o reverendo Ricardo Gutierrez, que nós conhecemos aqui na igreja, mais uma razão para nós darmos graças a Deus por esta igreja. Ele que foi presbítero aqui, é pastor já há anos, é dentista e ele sempre está em missões internacionais de socorro. Ele integrou um time junto com o reverendo Marcelo, que é capelão lá do Mackenzie em Campinas, junto com o reverendo Paulo Sérgio, o Sérgio Paulo, que é vice-presidente da APMT. Os 3 foram até lá e durante 4 dias eles tiveram permissão para estar na prisão, fazendo atendimento médico, dentário e de ação social junto com os presos. Ele disse que o testemunho possível com essa situação, e nós não sabemos porque Deus permite tais coisas, mas depois olhamos e vemos como o testemunho adentrou os muros daquela prisão. Ele disse que era impressionante ver o diretor daquela prisão numa cadeira, rodeado de presos, e os dentes sendo tratados do diretor da prisão, que estava precisando também, tanto quanto os presos, de ter os seus dentes tratados. E foi feito um mutirão ali, tratamento dentário com todos aqueles presos. Durante 4 dias, esse time de irmãos nossos da nossa denominação pôde estar ali presente, imediatamente na semana que precedeu todos esses acontecimentos. E pela graça de Deus, também esses irmãos, verificando as condições, puderam correr aqui no Brasil com certos documentos que eram imprescindíveis para que o habeas corpus fosse concedido. Eles precisavam de um atestado de antecedentes criminais aqui para que pudesse ser julgado lá, decretado, ou a regência do habeas corpus. E eles conseguiram isso em tempo recorde, foi mandado lá para os advogados que estão cuidando do caso. E aqui nós temos então a foto dos nossos irmãos já libertos desde sexta-feira. Glória a Deus por isso. Aqui está ele junto com a sua família. São fotos recentes desses nossos irmãos. Meus irmãos, crentes agradecidos, crentes que estão comemorando os 51 anos desta igreja, é tempo de celebrar, sim. É tempo de reter a graça. É tempo de servir. É tempo de demonstrar amor fraternal. E nós temos tantas maneiras de realizar isso. Mas, caminhando aqui no versículo 4 do capítulo 13, nós vemos um outro lembrete. É tempo de ressaltar o amor conjugal. É tempo de ressaltar o amor conjugal. É tempo de resgatarmos essa instituição da família que vem sendo tão atacada e desprezada e vem sendo tão distorcida nos nossos dias. O versículo 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Não nos enganemos. Deus julgará os impuros e adúlteros. O padrão de Deus é aqui trazido mais uma vez. Para que digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Numa situação, numa conjuntura que nós vivemos, onde a própria instituição da família está sendo redescrita, onde se procura impingir às pessoas que casamento é a união entre 2 seres quaisquer, e não entre um homem e uma mulher, como é o projeto original de Deus. Onde as famílias são descritas como se pudessem ser constituídas das mais diversas situações ou posições. Inclusive, não restrita a 2 pessoas, mas por que não 3 ou 4, como sendo a célula-mãe da sociedade? Tudo isso está fora daquilo que a Bíblia nos ensina. E esse versículo aqui, nesse contexto, também nos mostra que é tempo de nós resgatarmos
o amor conjugal e proclamarmos ele com toda intensidade e na profundidade que a Bíblia nos coloca, enraizando tudo isso no projeto original de Deus e nas diretrizes que nós temos, que são as melhores, acreditem-me, para nós e para toda a sociedade. O quinto lembrete que nós temos está no versículo seguinte, no versículo 5. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O quinto lembrete é tempo de despreendimento. Despreendimento das coisas materiais. E é tempo de seguir aquilo que Deus nos fala sobre essas coisas. Elas são passageiras, elas são necessárias, mas o nosso Deus está cuidando de nós. Ora, Ele cuida das flores do campo e das aves dos céus, Ele não cuidará de nós? Certamente que sim. Então nós não precisamos estar presos aqui e uma vida com avareza. Vejam que a avareza aqui é descrita como cuidado com essas coisas, mas ela se estende também na retração da liberalidade no contribuir. Nós não podemos estar presos às coisas materiais, devemos ser liberais no dar, devemos dar com alegria, como a palavra de Deus nos ensina, sabendo que Ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. E é interessante, não é, que nesse contexto onde ele traz, no sentido histórico, ele traz o incidente de Moisés e das tábuas da lei, no versículo 4, o lembrete faz referência ao 7º mandamento, não adulterarás. E aqui, no versículo 5, o lembrete é em relação ao 10º mandamento, que nós não devemos cobiçar, mas contentar-nos com as coisas que nós temos, aquelas coisas que procedem igualmente da graça e da misericórdia de Deus. E por último, irmãos, o 7º lembrete está aqui no versículo 6. É tempo de confiar totalmente no Senhor. E o texto nos diz: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? O 7º lembrete é o lembrete de que nós devemos confiar somente em Deus. O 7º lembrete é de que a nossa lealdade é para com Deus. Como isso é necessário também. Porque nós nos preocupamos tanto com a imagem que nós projetamos, com a imagem que temos. Nós nos preocupamos tanto com as convenções sociais, às vezes. Nós nos preocupamos tanto, na realidade, com a aceitabilidade social. E hoje, como evangélicos, na medida em que as estatísticas vão demonstrando que nós crescemos, essa preocupação nessa aceitabilidade social pode levar exatamente ao temor do homem, a nos esquecermos dos preceitos de Deus, a nos esquecermos de que nós só somos evangélicos, cristãos, povo de Deus, se nós nos mantivermos aderentes aos princípios de Deus. Só levamos legitimamente o nome de cristãos se estamos proclamando a mensagem de Cristo, se estamos defendendo os princípios de Cristo. E assim fazendo, nós não devemos temer ao homem, mas com toda ousadia e tranquilidade, proclamar a mensagem que dele vem, as convicções que ele coloca em nossos corações, com toda educação, obviamente, com toda propriedade, mas com convicções que são inabaláveis, como inabalável é o reino, porque são as convicções que procedem do reino. O que pode nos fazer o homem? Nada. Pode tirar a liberdade? Pode. Liberdade é tão preciosa, ele pode. Pode tirar a nossa vida? Pode. Mas não pode tirar os fundamentos inabaláveis que foram colocados pela graça e misericórdia de Deus em nossas vidas. Fundamentos esses
que estão presentes pela graça de Deus na vida dessa igreja e que nós oramos se façam presentes por muitos anos à frente, na medida em que Ele permitir isso, na medida em que isso estiver nos seus soberanos planos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, pela forma como Tu tens nos sustentado, encaminhado nossas vidas, aberto os nossos olhos, confrontado os nossos pecados com as diretrizes da Tua palavra, Senhor. Provocado o arrependimento, a conversão desses pecados, o enquadramento nas Tuas diretrizes, sustentado a nossa mão quando estamos prestes a fraquejar, a cair. Como Tu tens nos levantado, não permitindo que fiquemos para trás. Como Tu tens iluminado os nossos passos. Como Tu tens trabalhado em nossos corações, dando convicções, fundamentos inabaláveis, porque procedem desse reino inabalável. Nós Te damos graças por tudo isso. Pela forma como essas verdades têm estado presentes e têm sido proclamadas do púlpito desta igreja, da escola dominical, do ensino às crianças, de tal maneira, Senhor, que podemos ver os frutos de tudo isso nesses 51 anos nos quais a Tua graça tem sido derramada sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a olhar com seriedade esses lembretes, a saber como devemos Te servir e a Te servir do modo como Tu queres e a Te adorar da forma como Tu Te agradas da adoração e a nos envolvermos intensamente, de mente e de coração, nas Tuas verdades, na proclamação do Teu Evangelho, sabedores que somos de que nada temos que temer, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E oramos em nome de Jesus. Amém.